O Botafogo está praticamente acertado com duas novas contratações para esse início de janela. Trata-se do goleiro, o Alisson, que vem do Cercle Bruges, da Bélgica, e também do zagueiro Lucas Monzon, que estava emprestado ao Júnior Barranquilla, da Colômbia, mas pertence ao Racing do Uruguai. Essas duas novas contratações já mostram um pouco o rosto de como será esse início da GDA no nosso clube. Ela que ainda não está oficialmente como nova gestora do clube, mas já começa a investir algum dinheiro, já começa a pagar algumas contas e ainda sobra uma farpelinha para investir em novos jogadores. Esses novos nomes, que não são lá tão famosos assim, causam certa desconfiança na torcida. Mas nesse momento vai ser necessário confiar no scout, que em outras épocas já acertou bastante para o Botafogo. Antes da gente comentar um pouco mais sobre cada um desses casos, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal e se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, como mencionei no início do vídeo, o Botafogo está praticamente fechado com duas novas contratações nesse segundo semestre, pós-Copa do Mundo. O Botafogo queria fazer uma reformulação no elenco, pelo jeito não vai ser tão grande assim, Não houveram tantas saídas de jogadores assim, pelo menos por enquanto, e o Botafogo está tentando trazer reforços pontuais. Dois deles estão fechados, Vamos comentar um pouco sobre cada um deles. Vamos começar pelo gol, que é o local onde o Botafogo mais estava precisando de reforço. O Botafogo acabou dispensando o goleiro Neto, ali como um comum acordo, Enfim, o Botafogo realmente não deu certo com o Neto, e está trazendo o Alisson, que é um goleiro ali já experiente, Não tão velho assim, mas também não tão novo, tem 29 anos, vem do Cercle Bruges, da Bélgica, não é um time de ponta lá, Os times de ponta são o Anderlecht, o Clube Bruges, Que é o clube mais famoso ali de Bruges, não é o Cercle, que é até um rival, mas não é o time mais famoso. Mas é um goleiro que vem como uma aposta, Não vai ser o único goleiro, o Botafogo deve ir atrás de outro goleiro para fazer ali uma certa relevância, de disputa entre os dois pela titularidade. Mas o Botafogo está tentando se reforçar. É interessante a gente entender como a GDA está agindo nesse momento. Ficou muito famoso, principalmente da metade final da gestão do Textor aqui pelo Botafogo, as altas cifras destinadas a alguns jogadores. O Botafogo gastou 16 milhões de euros no Luiz Henrique, 20 milhões de euros no Almada, 22 milhões de euros no Danilo. O Botafogo gastou dinheiro pesado em algumas contratações. É bom o botafoguense não se acostumar, pelo menos por enquanto, nesse primeiro ano, talvez esse ano que vem também, que o Botafogo não deve gastar mais altas cifras dessa forma. Ah, Felipe, então o time do Botafogo vai ser fraco? Não necessariamente. A gente já tem um bom time, E com alguns reforços ali através de scout, lembrando que o scout do Botafogo sempre acertou muito, é capaz de a gente formar um time competitivo, Que dá para buscar ali uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Vai ser campeão brasileiro? Muito difícil, muito improvável. Mas dá para buscar uma Copa, Dá para buscar ali um torneio mata-mata. Por que não? Com um time ajeitadinho, com a casa em ordem, sem dívidas, dá para buscar. Você vê, por exemplo, o ano passado o Mirassol fez uma excelente campanha no Brasileiro, terminou no G4, e o Corinthians, que era um time que não era apontado como um dos favoritos, levou a Copa do Brasil, por exemplo. Então, nesse caso, o Botafogo começa a fazer mais uma vez um levantamento através do seu scout, que já foi muito bem avaliado, Principalmente nessas posições, goleiro, zagueiro. O Botafogo sempre trouxe bons nomes, mesmo sem ser tão badalado assim. Por exemplo, o Botafogo está trazendo o Alisson, que é um goleiro lá do Clube Bruges, do Cercle Bruges, perdão. O Botafogo já trouxe outros goleiros em outras épocas que também não eram badalados e se tornaram bons jogadores para o Botafogo. Vamos lembrar do Lucas Perry? O Botafogo traz o Lucas Perry do Náutico, que estava na lanterna da Série B no ano de 2022. Então, o Botafogo faz esse movimento, traz o Lucas Perry. No primeiro momento, ele fica na reserva do Gatito, mas no final do ano, ele já consegue tomar a titularidade e faz um grande 2023 com a gente. Claro, no final da passagem dele aqui, ele caiu, assim como todo o time caiu, Acho que foi mais parte mental do que técnica. Mas o Lucas Perry se mostrou um excelente achado do nosso scout.
veio por um valor ínfimo e foi vendido, foi, né, seguir sua carreira, foi lá para o Lyon, passou algum tempo no Lyon, já foi vendido para o Leeds, lá na Premier League. Então, o Lucas Perry é um movimento de um goleiro que não era famoso, não era ninguém, né? Veio aqui e fez uma boa temporada com a gente. Outro exemplo é o nosso John, né? O nosso goleiro campeão da América, o John. Ele até era um goleiro já conhecido, mas de passagens pouquíssimo marcantes, né, no futebol brasileiro. O John passou pelo Santos, sem tanto sucesso assim, passou pelo Internacional, teve um pouco de destaque, foi vendido para o Valladolid da Espanha, que é um time pequeno da Espanha, ficou na reserva do Valladolid o ano inteiro, a passagem inteira dele pelo Valladolid esteve na reserva, foi reserva do Valladolid, e o Botafogo traz por um valor também muito pequeno, e aqui ele se torna o grande John, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, chegou à seleção brasileira, mas era reserva do Valladolid. Então assim, não é que ir de encontro a um jogador de nome é certeza de resultado. Por exemplo, o Neto, que foi o goleiro que não deu certo aqui, era um goleiro de muito mais nome do que o Lucas Perry, muito mais nome que o John, e não deu certo. E esses outros goleiros que eram de menos nomes, deram certo. Então o Neto, mas o Neto foi reserva por onde passou. Negativo. O Neto, ele tinha sempre um destaque no time médio e ficava na reserva de um time maior. Por exemplo, ele vai para a Itália, quando ele sai do Atlético Paranaense, ele vai para a Itália para jogar na Fiorentina. Teve um destaque absoluto na Fiorentina, ficou ali 4 temporadas na Fiorentina. Destaque na Fiorentina, foi para a seleção brasileira, na época do Jefferson, inclusive. Se destacou tanto que foi contratado pela Juventus, só que a Juventus tinha o Buffon no gol. O Neto não teve espaço. Então, o Neto, mais uma vez, segue a sua carreira. Vai para o Valência, na Espanha, que é um time médio, né? Médio para grande na Espanha. Agarra muito no Valência, faz ótimas temporadas no Valência. É contratado pelo Barcelona. Só que no Barcelona, na época, tinha o Ter Stegen. Então, ele acaba ficando na reserva. Volta a querer atuar. Vai para o Bournemouth, ali na Premier League. Faz 2 temporadas muito boas pelo Bournemouth. É contratado pelo Arsenal. Fica na reserva. Então, o Neto, ele era um jogador de muito mais nome, muito mais currículo, muito mais passagens, veio para o Botafogo e não deu certo. Enquanto o John, que era reserva no Valladolid, e o Lucas Perry, que era lanterna da Série B com o Náutico, vem para o Botafogo e faz excelentes temporadas. Então, não necessariamente nome garante boa passagem. Então, é a gente tentar confiar que o Alisson seja um novo Lucas Perry, seja um novo John, e que não necessariamente precise de ter o nome do Neto para agarrar no Botafogo. Algo semelhante acontece com o Lucas Monzon, que, embora pareça ter esse nome de gringo, é brasileiro de nascença, mas fez toda a sua carreira pela América do Sul. Estava atuando como empréstimo na Colômbia, no Júnior Barranquilla, o mesmo time do Barreira, que veio para o Botafogo, mas era de origem do Uruguai. Então, ele vem para o Botafogo também por um valor ínfimo, né? Se a gente for parar para pensar, não é nem 1 milhão de euros a contratação deles dois, cada um veio por 800 mil euros, não chegou nem a 1 milhão de euros. Então, o Botafogo faz ali uma compra de um jogador que tem um perfil, né, que é gringo, né, e tal, mas acaba sendo brasileiro, não conta para o número de estrangeiros, que o Botafogo já tem esse problema por ter muitos estrangeiros. Ele chega para suprir uma carência. Hoje, o Botafogo só tem 3 zagueiros no elenco, né? O Ferrarese, que está emprestado ainda pelo São Paulo, com aquela possibilidade de se juntar a nós em definitivo, e 2 jovens, o Justino e o Antony, que veio do Goiás. O Ítalo está treinando separado, o Bastos não se reapresentou, deve ter o seu contrato rescindido, e acabaram os zagueiros do Botafogo. O Barbosa foi embora, né? Enfim, vida que segue, então só tem 3 zagueiros no elenco. Então o Lucas Monzon vem para suprir uma carência. O Botafogo ainda deve ir atrás de mais um zagueiro, né? Porque ficar com 4 zagueiros, sendo desses 4, 2 jovens, não é tão ideal assim. Então o Botafogo vai atrás de um perfil que já foi em outrora, né? Quando o Botafogo traz o Barbosa para a zaga do Botafogo, o grande Barbosa, campeão da América, campeão brasileiro, altas cifras agora, né? Um zagueiro de notoriedade na América do Sul. Quando o Botafogo traz o Barbosa, que ele veio do Libertad do Paraguai, o Barbosa não era ninguém. Então, assim, a gente tem que confiar no scout mais uma vez. O Botafogo já acertou com vários zagueiros. Lá em 2022, a defesa do Botafogo era Adrielson e Cuesta. O Cuesta já era um zagueiro já que a gente conhecia, já tinha passagem pelo Internacional marcante, né? Então, assim, já era um zagueiro conhecido. Mas o Adrielson não era ninguém.
O Adrielson vem, faz um grande ano e é vendido. Depois o Botafogo traz o Bastos, traz o Barbosa, são zagueiros que ganham confiança ao longo do tempo. Chegam no primeiro momento, não atuam tão bem assim no primeiro momento, mas depois ganham corpo e ganham confiança. Depois o Botafogo trouxe o Jair, outro zagueiro também que era jovem com o Santos. O Botafogo aposta, joga muito bem e já foi para o Nottingham Forest, na Inglaterra. Então o Botafogo tem acertado com zagueiros, né, no seu scout. Caio Pantaleão. Quem era Caio Pantaleão? Onde você viu Caio Pantaleão jogar? Veio para o Botafogo, se portou muito bem, a torcida botafoguense gostou muito dele, só que infelizmente se lesionou. Então, Adrielson, Bastos, Barbosa, Caio Pantaleão, Jair, são vários zagueiros que o scout do Botafogo acertou e que não eram ninguém. Então, assim, por que não a gente não dá mais um voto de confiança para o Lucas Monzon, né? Só que ele tem um perfil um pouco diferente do Barbosa. O Barbosa era aquele perfil mais alto, lento, só que mais agressivo no combate, né? Já o Lucas Monzon não, é um pouco mais baixo, não é baixo, é um pouco mais baixo que o Barbosa, mas em compensação é muito mais rápido. Ele tem ali a sua velocidade como uma virtude. Para um técnico que quer trabalhar com linhas altas, com os zagueiros tendo que correr para trás, o Lucas Monzon pode ser uma boa alternativa junto com o Ferrarese. São dois zagueiros velozes, dois zagueiros ágeis. Então, o Botafogo vai mais uma vez ao mercado sul-americano, traz um zagueiro desconhecido até então, mas por que não pode se tornar um Barbosa? Assim como ele também, quando veio do Libertad, também era desconhecido, também ninguém conhecia, não tinha, né, nenhum tipo de relevância internacional. Então, é a gente tentar confiar no scout nesse primeiro momento. Já mostra que a GDA vai trabalhar muito nisso nesse primeiro momento, talvez nesse ano que vem ainda na próxima janela, lá na janela de janeiro. Então, é a gente confiar, tentar montar um time competitivo, tentar montar um time tranquilo. Novas contratações devem chegar, deve chegar talvez mais um goleiro, mais um zagueiro, deve chegar também um volante, talvez alguém para frente ali na posição de segundo atacante, né, que o Botafogo está precisando. Só tem o Matheus Martins, o Natan não deve ficar, o Cauã Toledo é muito jovem, então o Botafogo precisa reforçar aí talvez umas 4, 5 contratações. Essas contratações não devem ter tanto dinheiro assim, é um novo jeito, uma nova gestão que a GDA está colocando no Botafogo e resta os botafoguenses se adequar, né? Dificilmente vamos ter mais uma vez contratações de 20 milhões, 25 milhões, como a gente teve na metade final da última gestão, mas quem sabe, né, o Botafogo colocando a ordem em casa, daqui a 2 temporadas, a gente não possa fazer mais uma vez contratações de pelo menos 10 milhões, 15 milhões, né, chegar num patamar legal de finanças controladas, a recuperação judicial funcionando, quem sabe saindo da recuperação judicial e podendo voltar a colocar novas cifras no mercado. Vamos esperar, né? Esperamos para que o Botafogo volte a ter águas tranquilas, finanças tranquilas, administrações tranquilas, para que o time possa voar e ter mais uma vez briga por títulos, por boas classificações, que é o que o torcedor botafoguense espera. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.